Você conhece aquele profissional papagaio, o Ctrl+C, Ctrl+V? Que ele apenas aprendeu com outro profissional, apenas decorou, e quando vai fazer a instalação de uma residência, por exemplo, ele já faz tudo de cor. Vou usar aí para o chuveiro o fio de 4 milímetros. Ele apenas reproduz aquele conhecimento do jeito que ele aprendeu, mas ele não entende o princípio por detrás? Olá, eu sou Cleito Moreira, você está no Portal da Elétrica. Hoje nós iremos falar sobre potência elétrica. Por que conhecer a teoria? Por que não ser um papagaio? Não ser um Ctrl+C, Ctrl+V? Vamos lá? Potência elétrica é definida como capacidade de realizar trabalho em um espaço de tempo. Se realiza trabalho, é uma potência elétrica. Um exemplo muito simples é a lâmpada. Qual é o trabalho que ela vai produzir? A iluminação. Então você leva uma tensão elétrica sobre ela e o trabalho que você deseja é o quê? A iluminação. Esse é o trabalho. A potência elétrica é uma grandeza e a sua unidade de medida é o watts. Tudo isso em homenagem a James Watt. Ele foi um inventor, um engenheiro, e foi ele que inventou a máquina a vapor. Por isso nós temos esse nome watts. É importante para o profissional, sim, entender sobre potência elétrica, porque a partir dessa compreensão, é com esse conceito que nós vamos poder dimensionar determinados tipos de instalações. A partir da potência, é que será definido, por exemplo, a quantia de carga instalada em uma residência junto à concessionária. Para você saber qual tipo, por exemplo, de padrão elétrico, padrão de entrada, você vai solicitar. Então, pessoal, existem esses três tipos de potência. A potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. São os três tipos de potência que existem. Poderemos comparar as potências, essas três potências, esse triângulo de potência, com um copo de chopp. É o exemplo que todos nós usamos, você vai achar ele na internet. Pouca gente, salvo uma exceção, não usa esse exemplo. Mas por que o copo de chopp? Porque se você reparar no copo de chopp, quando você pede o copo de chopp, o seu objetivo é aqui, é a cerveja, é o chopp propriamente dito, certo? A espuma não é agradável, né? Você não quer a espuma, você quer a cerveja, mas o copo ele vem por completo. Nós poderíamos dizer que potência aparente seria o copo de chopp inteiro. Pensando no contexto de potência, seria o total da potência que a concessionária te entrega. Na nossa região aqui é muito comum 10.000 watts, é o mais comum de se dar numa residência, é o total. Mas quando você vai olhar essa potência, você vai perceber que ela é aparente. Por quê? Porque simples, nós não usamos o total dela. No copo de chopp aqui, a parte em que apenas o chopp nós chamamos de potência reativa. É um tipo de potência que vamos falar mais na frente, mas já grave esse exemplo. E a parte útil, nós definimos como potência ativa justamente isso. A parte útil, a parte que você está interessado, a parte que realmente vai ser consumida. Então está dividido nessas três partes. A potência aparente, o total. Potência reativa, apenas o chopp. E a potência ativa, a energia que está sendo consumida. Vamos entender o conceito de potência aparente, para ficar bem claro. E eu quero usar aqui a lâmpada como referência para você, porque é um bom exemplo. Quando você compra uma lâmpada, o que você normalmente compra pela potência, né? Eu quero aí uma lâmpada de 9 watts. Você pede isso, o vendedor te entrega a lâmpada de 9 watts. Mas será que essa é a potência ativa realmente? Será que essa é mesmo a potência? Mas presta atenção, se eu fosse dimensionar um cabeamento só para essa lâmpada, o que eu ia ter que considerar? Eu teria que pegar a tensão local, que seria 127 volts, vamos trabalhar com essa tensão, e dividir pelos 9 watts da lâmpada, eu acharia que 0,07 ampere, bem baixinho, não dá nenhum ampere. Poxa, o menor fio para iluminação é 1,5, ele suporta uma média de 15 a 16 amperes, então atenderia muito bem. Esse é o cálculo que normalmente a gente faz, levando em consideração que são 9 watts mesmo. Mas eu estou trazendo uma questão para você.
Se você pegar a caixa da lâmpada lá, você vai encontrar na caixa da lâmpada o fator de potência. E algumas lâmpadas vêm no próprio corpo da lâmpada. E lá vai estar escrito normalmente assim, fator de potência 0,9 ou 90, 0,90. Isso muda o quadro todinho, porque olha como vai ser o cálculo. 0,90, porque na verdade esse 9 watts que está sendo informado para a gente é uma potência aparente, ela não é uma potência real. Em cima desse fator de potência que nós vamos chegar na potência ativa, a potência real que ela consome. Mas, Cleito, por que isso? Porque, gente, quando você liga uma lâmpada, ela te entrega o trabalho. Lembra do conceito? Potência, capacidade de realizar trabalho? Então, ela te realiza um trabalho que é a iluminação. Você vê a luz, ela ilumina o ambiente, é percebível. Mas, quando você toca na lâmpada, você percebe o calor. O calor é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de potência. Mas nós não estamos interessados no calor da lâmpada, nós só queremos a iluminação. Então, quando a lâmpada é acesa, ela te entrega dois tipos de potência, a térmica e a de iluminação. Com isso, nós estamos perdendo na potência sobre a questão térmica. Então, qual que é a real potência que ela usa? A útil. Ativa é isso, a potência útil que a gente usa. Você tem que reparar o fator de potência. E a caixa informa 0,9. Olha como o cálculo muda totalmente. Se a lâmpada é 9 watts, né, a aparente, vamos dizer assim, a aparente, o que acontece? Você vai ter que primeiro pegar o 9 watts e dividir pelo fator de potência, barra de dividir pelo fator de potência. Se você pegar o 9 watts da potência aparente e dividir pelo fator de potência 0,9, você vai ter 10 watts. Aí sim você volta para a fórmula de cima. Você vai pegar 127 dividido por 10 e nós vamos ter uma corrente certíssima aqui, o 0,8 ampere. Diferente de cima que estava sendo 0,7. Mas você fala assim, mas Cleiton, é pouca coisa. É pouca coisa. Mas imagine um ambiente que tem muitas lâmpadas. E não é só a lâmpada que tem essa questão aqui de ter uma potência aparente e uma ativa. São muitos outros equipamentos. Quando você observar, a corrente vai ser considerável. Então, é justamente isso. Potência ativa é o que você realmente precisa para realizar aquele trabalho. E aparente é uma potência que você não usa e ela está sendo perdida no sistema. Quando você pensa em potência ativa, o conceito é justamente esse. É, na verdade, uma energia útil que um aparelho consome. É uma energia real, não aquela, entre aspas, aparente. É o que realmente ele usa. E o que nós poderíamos citar aqui de exemplo de aparelho que tem uma potência ativa, real, e não aparente? O chuveiro elétrico. Se você observar, o chuveiro elétrico está marcando aqui, ó, 550 watts. É real. O Cleiton, ele produz energia térmica. Sim, é o que a gente precisa, é que ele aqueça. Ele não produz nenhuma energia luminosa aqui que vai se perder. A energia térmica dentro da água é real, é o que a gente precisa. Mas nós podemos citar outros eletrodomésticos, como as grills, né, spray, que elas usam resistência entre si e realmente é a potência ativa. Esse é o conceito que nós precisamos entender. Potência ativa é a potência real que um aparelho usa, certo? E não tem nada de aparente. E você já sabe muito bem que a unidade de medida é o quilowatts. É o watts, e quilowatts é a ideia de muitos watts, 1000 watts. 1 kW é 1000 watts. A potência reativa, ela é interessante. Nós precisamos e ao mesmo tempo não precisamos dela. Quem produz a potência reativa? Já estou dando de cara aqui logo um exemplo. Os motores elétricos. E por que ele produz a potência reativa? Se você olhar aqui, eu estou com o motor aberto aqui. Você está vendo o estator e todas as partes de bobina aqui ao seu redor. Qual que é o objetivo desse motor? O objetivo que você quer que o eixo movimente-se. Que você põe uma correia aqui e você movimenta muita coisa. Esteira, várias coisas aqui que dá para movimentar. Esse é o objetivo. Mas quem faz esse eixo rodar são as bobinas aqui, ó. E o mais interessante, as bobinas fazem esse rotor, faz o movimento do eixo através de campo magnético. A gente não põe tensão aqui direto no eixo. É o campo magnético das bobinas, invisivelmente, que faz ele
rodar. É assim que funciona. Para você entender claramente agora o que é potência reativa, vou dar um exemplo aqui, porque não só os motores, mas os transformadores, eu já citei a lâmpada também, né? Os transformadores, eles produzem energia reativa e você vai compreender detalhado agora. Olha só, pensa aqui é um transformador. Um transformador semelhante ao motor são enrolamentos que tem nele. Aqui, ó, na entrada, que é 220, é a primeira bobina, o primeiro enrolamento, várias voltas são dadas aqui. Então, ó, veja, o neutro entra, ou neutro ou o fase entra por uma ponta da bobina, passa por toda a bobina, faz seu zigue-zague e retorna pelo neutro, ou vice-versa, não é isso? Aqui entra a tensão de 220 nesse transformador e cá vai sair 12 volts. Veja a diferença. Do outro lado também, nós vamos ter outra bobina. Uma bobina em grossura e espessura diferente e número de voltas diferente da bobina primária. Quando a energia elétrica, o 220, quando a tensão elétrica, a corrente elétrica passa por essa primeira bobina, invisivelmente aqui, ó, por um campo magnético, é transferida para outra bobina aqui, sem contato nenhum elétrico aqui, só por campo magnético, é transferida para o outro lado e sai aqui os 12 volts que o equipamento precisa. Veja, quero reforçar isso, não tem contato nenhum aqui, mas nenhum mesmo, só pelo campo magnético. Isso é um outro estudo, certo? Mas o que eu quero que você entenda, energia reativa é justamente isso. Essa transferência aqui, sem contato, apenas por campo magnético, ela não é útil, não é uma energia útil, ela não é usável, ela é reativa, ela vai fazer parte da aparente. E qual é o efeito disso na instalação elétrica ou na indústria principalmente? A instalação é que se tem muita energia reativa no ambiente, na residência quase não tem, mas nas grandes indústrias tem, o que vai acontecer? A conta de energia vai vir altíssima, porque de certa forma tem uma energia aqui que está sendo produzida, que é necessária, mas que nós não usamos ela para fins práticos, usamos apenas para a transformação, mas não conseguimos reaproveitá-la e a concessionária vai te cobrar. Por isso que na indústria são feitos painéis com bancos de capacitores para corrigir aqui, ó, essa potência, esse fator de potência, para corrigir, fazendo com que a energia ela não venha cara de maneira nenhuma. Então, é isso que eu quero entender. Agora, pense uma coisa, quase todo equipamento elétrico hoje tem transformador. Se você pegar a lâmpada, abrir a parte de cima, arrancar, você vai ver que tem uma placa eletrônica que tem pequenos transformadores ali. Todo tipo de eletrodoméstico, computador, notebook, tudo tem transformador dentro, porque recebe inicialmente uma tensão de 220, mas depois tem que ser rebaixada. Todas as placas eletrônicas, elas produzem essa energia reativa, essa energia aparente, que não é útil para a gente, mas que está lá. E que em grandes sistemas precisa ser corrigida com capacitores, como eu já disse para você. Então, o motor, da mesma forma, produz uma energia reativa para fazer aqui o eixo rodar. Os transformadores, equipamentos eletrônicos, todos produzem essa energia. Não é uma energia útil. Ela está lá. Sem ela não vai acontecer. Mas não é útil, não tem uma função para nós. Ela é perdida, ela fica no sistema. E precisa ser corrigida. Então, voltando então ao nosso conceito das três potências, existe a potência aparente. A Coelba diz assim, vou te entregar 10 kV. Eu sei que todos os meus equipamentos não usam essa potência ativa, como eu já expliquei aqui em detalhe para vocês. Então, essa potência aparente que eles estão me entregando é o copo de chopp inteiro. A energia reativa de dentro do meu micro-ondas, das placas eletrônicas do notebook TV, digamos que vai ser a espuma. Nós não vamos consumi-la. E o que realmente vamos usar é a energia ativa. Vou dizer uma coisa para você. Gostou desse vídeo? Eu quero pedir a você, me ajude. Curta aí, compartilhe com alguns amigos, em grupos. Faça um comentário aqui abaixo, porque dessa maneira você vai estar me ajudando aqui, como eu sempre tenho falado. É assim que você ajuda o produtor de conteúdo. Por favor,
me ajude com like. Até o próximo vídeo.